boa tarde a todos. Hoje temos um episódio número 26 do BI 30 Minutos. Estamos localizados no restaurante Alúria, em Tomar, numa esplanada em que poderemos transmitir a nível nacional o conhecimento e a partilha daquilo que hoje os experientes da área, tanto do ensino como especialistas e técnicos de informática, estão ao seu dispor com a APBI para partilhar todo esse conhecimento. Assim, estamos em direto também para o YouTube, LinkedIn e Facebook, nas redes sociais da APBI, e hoje o tema é AI e ChatGPT ao serviço dos municípios e das regiões. Eu sou o presidente da APBI, que dou as boas-vindas a todos estes convidados para poderem partilhar neste canal do BI 30 Minutos, promovido pela APBI, com uma equipa multidisciplinar e com profunda experiência nesta área, sobre um tema de grande importância para a tecnologia. Temos como convidados Filipe Machado, do Centro de Inovação e Tecnologia de Terras de Trás-os-Montes, Manuel Dias, da Microsoft, João Louro, da Tax Service, o Dr. Paulo Moraes, da Universidade Portucalense, João Miguel Mesquita, da revista Computer World, Portugal, João Mota Lopes, da Oráculo, João Geraldes, da Tubion, Piaget e Esquetec, Hélder Quintela, do Politécnico do Cabo de Idoaba, e com esta agenda para este episódio sobre uma apresentação que teremos por parte de Filipe Machado sobre o guia prático do município Projeto ChatGPT, Paulo Liteiros de Miranda, teremos na segunda parte um debate aberto com todos estes colaboradores convidados pela APBI. Estes testemunhos em primeira mão e outros que puderam ver no nosso site do APBI, no canal da BI 30 Minutos, viram e têm visto que nós temos partilhado, informado e evangelizado aquilo que são as boas práticas e exigências para as dinâmicas do tecido empresarial público e privado e, acima de tudo, para a economia portuguesa. Agradeço a presença de todos neste 30 minutos, a parceria da IPUEA, peço desculpa, e, acima de tudo, quero agora passar a palavra ao Filipe Machado, onde nos poderá dar atentamente e descrever qual foi a motivação para o impulsionar deste projeto do ChatGPT e com a inteligência artificial para o município de Miranda do Douro, num protocolo que seguiu com o município de Miranda do Douro e com a Microsoft e com uma parceria com a Tax Service e apoio da APBI. Obrigado a todos. Filipe Machado, a palavra é tua. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde aí a todos que estão presentes aí em Tomar, todos da APBI. Um prazer estar aqui com vocês neste momento de divulgação deste projeto. Não posso deixar de começar esta minha apresentação para falar um bocadinho sobre o que é o Centro de Inovação e Tecnologia. No fundo, a gênese deste projeto e a origem deste projeto surge no contexto do que é a missão do CIT TTM. O CIT TTM, portanto, está residente ou existe em Miranda do Douro, mais precisamente em Sendim, e faria amanhã, ou faz amanhã, o seu primeiro ano de atividade e tem tido como missão o desenvolvimento da região, o apoio ao interior do nosso país, nomeadamente em tudo que concerne projetos de promoção da região, sempre alinhados com o tecido empresarial local, com as entidades públicas e com os jovens da região. Portanto, o objetivo do CIT tem sido sempre uma colaboração com as regiões do interior, no sentido da sua promoção. Nós entendemos que estes processos da transformação digital são importantíssimos para o interior e podem trazer uma mais-valia acrescida muito grande para estas regiões menos favorecidas do nosso Portugal. O projeto em si, o contexto em si, surge no âmbito do conhecimento que nós tivemos e temos vindo tendo ao longo destes tempos
sobre a tecnologia do uso da inteligência artificial e do chat GPT ao serviço dos cidadãos. Esta ideia surgiu, foi implementada pelo governo português e nós, na altura, tivemos este conceito por base e pensamos num projeto que pudesse também servir essas regiões do interior, nomeadamente Miranda do Douro como município que nos acolheu, que acolheu o CIT e com o qual temos trabalhado em forte parceria. Portanto, a ideia surge a partir daí, a ideia de divulgar, partilhar o que é o município, as mais-valias do município, e iniciou-se por um tema que é muito querido na região e que é muito impactante, digamos, na divulgação daquela região, que está associado aos pauliteiros de Miranda. Portanto, este primeiro projeto envolve claramente, digamos, uma aplicação desenvolvida específica utilizando estas tecnologias de inteligência artificial e chat GPT para a divulgação deste conceito de região, Miranda do Douro, associado aos pauliteiros de Miranda. Portanto, o nosso propósito é, objetivamente, esse, a divulgação e utilizar a tecnologia para o apoio num processo de transição digital para o interior do país. Manuel Dias, se calhar pegavas na palavra já em termos de continuidade desta apresentação sobre isto, sobre este projeto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estava a ouvir, Filipe. Antes de mais, quero cumprimentar todos os que nos estão a ver, especialmente os que estão online e também os que estão em Tomar. Dar os parabéns, primeiro de tudo, ao CIT por esta iniciativa, em que a Microsoft teve o prazer de se juntar numa vertente tecnológica, mas efetivamente o trabalho que foi feito pelo CIT, pela Tax Services, foram fundamentais, e a parceria da Câmara, que desde o primeiro momento acreditou no projeto. Para nós, e numa perspectiva da Microsoft, é muito relevante ver estes casos a surgirem em Portugal. Este é o terceiro caso que surge no setor público em Portugal. O primeiro foi a Justiça, o segundo foi da AMA, e este é o terceiro. E é muito bom ver que não está aplicado apenas aos grandes ministérios, digamos assim, mas é aplicado em prol da sociedade, em prol do interior, neste caso, em prol da valorização de uma região. E, portanto, isso é, sem dúvida alguma, de louvar, e quero felicitar-vos por isso, porque acho que é um mérito bastante importante. A ideia, como tu já falaste, nasceu aqui de não usar a tecnologia como um fim em si próprio, mas, sobretudo, usar a tecnologia em prol de um desafio, de um problema, e realmente a tecnologia poder ajudar na resolução desse problema. E neste caso estamos a falar em trazer as pessoas para o interior, dar a conhecer o interior, seja a cultura, seja o património, seja a economia local. E o ChatGPT e a tecnologia que hoje em dia usa o Azure OpenAI com estes grandes modelos linguísticos tem essa vantagem de facilitar a comunicação. Poder fazer a comunicação em linguagem natural, seja ele com um munícipe, seja com alguém que visita determinada região, neste caso Miranda, seja com um imigrante, seja com alguém estrangeiro que não fala português, mas quer conhecer a região. E, portanto, esta solução tem essas premissas todas: usar um modelo linguístico para comunicar através da linguagem, da voz, inclusive da voz. Isso também é um ponto bastante importante. Usar a linguagem natural, mas também recorrer à voz. E isso parece-nos muito relevante em termos de inclusão. Eu não preciso estar a escrever, qualquer pessoa hoje em dia tem um telemóvel e poder aceder à solução através do telemóvel é muito relevante. Poder usar múltiplos idiomas, como já referi, e poder ser estendido a outras áreas de conhecimento. Os pauliteiros, sem dúvida, que é uma tradição, é bastante relevante, mas muitas outras áreas poderão ser adicionadas, não só do município de Miranda, mas de outros municípios. E, portanto, aqui estamos a falar de uma solução que usa a Azure OpenAI, que usa a API do ChatGPT, portanto a 3,5, para responder a perguntas sobre a dança dos pauliteiros e, portanto, com base em informação curada que foi feita pela Câmara. Eu, se calhar, muito rapidamente, partilho aqui o meu ecrã só para vos dar uma ideia do que é que nós estamos a falar, e confirmem só que estão a ver o meu ecrã. Portanto, a solução é tão simples quanto isto, é uma solução que tem, deixem-me só esconder aqui todos os meus controlos, é uma solução que na verdade tem inclusive um vídeo gravado com um pauliteiro real,
e depois tem um conjunto de perguntas onde nós podemos fazer essas perguntas e obter as respostas, perceber se as respostas vão de encontro às nossas perguntas, poder dizer, falar em múltiplas línguas. Se eu quiser, por exemplo, perceber onde é Miranda do Douro e for um turista inglês, eu consigo fazer a pergunta e tenho a resposta em inglês ou em francês ou em espanhol, e portanto todas essas componentes são muito relevantes. Eu aqui não vou mostrar o som, mas poderia, aliás, vou usar aqui o som, não sei se ele vai conseguir partilhar o som, para fazer uma pergunta e, portanto, usar a voz em vez de usar a linguagem. Qual é a origem dos pauliteiros? Qual é a origem dos pauliteiros? E reparem, eu fiz uma pergunta, ele já reconheceu essa pergunta, neste caso sobre a origem dos pauliteiros, e vai-me responder. E, portanto, eu poderia estar, inclusive, a fazer isto através do meu telemóvel, quando eu visito a região, quando tenho acesso a alguma informação que quer saber mais detalhes. Inclusive, eu tenho aqui as fontes de informação, que é também bastante relevante, porque estamos a falar de informação validada pelo município, informação que está curada, que tem qualidade, e não é simplesmente a cultura geral do ChatGPT, é usar este modelo de linguagem, mas aplicado a uma informação, a uma base de conhecimento que foi devidamente aprovada e validada pelo município. E, portanto, de forma muito sucinta, eu não quero perder aqui muito tempo, mas queria efetivamente mostrar-vos esta componente. Podem aceder a esta solução, e essa é a parte mais relevante, através do site da Câmara Municipal de Miranda do Douro, e todos podemos experimentar e sugerir e aprender, acima de tudo aprender, para que possamos depois extrapolar esta solução para outros use cases, para outros municípios. Nos parece bastante relevante e, portanto, a perspectiva da Microsoft é muito relevante ver a utilização da tecnologia em prol da sociedade, em prol de uma região, em prol do interior, e, portanto, acho que estamos todos aqui de parabéns pelo trabalho realizado num curto espaço de tempo. E era isto mesmo. Opa, obrigadíssimo, foi excelente. De facto, nós enquanto CIT, temos um prazer muito grande e foi um orgulho muito grande esta iniciativa que tomamos, com o apoio de todos, mas aqui os developers, claramente, a equipa que de facto esteve aqui a dar ao dedo e conseguiu que isto avançasse num curto espaço de tempo, está ali também localizada na TAC Services, mérito também deles. João, conta aí um bocadinho, fala aí connosco um bocadinho da tua experiência neste desenvolvimento, assim em cima, com a pressão de que tivesse que acontecer, como é que isso foi? Conta lá. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui hoje e a incrível parceria e a incrível sinergia que a gente conseguiu desenvolver durante esse projeto. Eu estou aqui falando em nome da TAC Service, mas eu falo em nome de um time de desenvolvedores que passou noites aí para a gente conseguir realmente entregar esse produto final. Foi um projeto desafiador, porque foi um dos primeiros projetos desse modelo focado para a preservação cultural, para atender aos munícipes, para atender aos turistas, e foi um projeto que deixou a gente muito feliz, porque a gente entende ele num contexto de uma revolução cultural. A partir do momento que a gente pega a cultura tão preservada de Miranda do Douro e coloca esse invólucro de tecnologia, a gente transforma ela mais atrativa para as novas gerações. Então, com isso, a gente tem ali o futuro ajudando a preservar o passado ativamente, fazendo com que os jovens se interessem mais pela história dos pauliteiros, se interessem mais pela rica história de Miranda. E a gente considera esse case um sucesso. A gente está tendo mais de 500 acessos por dia na nossa plataforma. Tanto é que em alguns momentos a gente teve os servidores indisponíveis, mas a gente já resolveu esse problema. Mas é muito, muito interessante como houve uma procura, como as pessoas realmente se interessaram para ter essa visão, para conhecer um pouco mais dessa cultura tão rica e tão importante de Miranda do Douro. Isso mesmo, este claramente é um projeto piloto, estamos ainda na primeira versão beta, claramente foi a primeira versão, é um tema que não termina aqui a evolução deste projeto, e tal como o Manuel Dias falava há um bocadinho, de facto, em Miranda do Douro a receptividade é tanta e tão grande que nós vamos evoluir o projeto para outros temas tão impactantes para a região e que
podem e vão claramente potenciar a região. E estamos a falar de temas turísticos, da economia, a possibilidade de prestação de informações ao município, informações de ações culturais, eventos, etc. Ou seja, vamos ter aqui de facto um filtro controlado pelo próprio município, um fácil acesso e apoio através da tecnologia, que no fundo vai ajudar, tal como tu disseste, João, a criarmos aqui alguma empatia com as pessoas jovens, com os turistas, com quem quer ter mais conhecimento da região e de facto usa uma tecnologia recente e muito, muito interessante. Portanto, o nosso objetivo, de facto, é que este projeto tenha um crescimento que seja potenciado para outros municípios e que todos possam ver nisto um potencial em termos de desenvolvimento e divulgação das regiões. Por minha parte, penso que está apresentado o projeto. Não sei se há assim mais algum tema. José Rui, alguma questão que queiras colocar em cima da mesa ou está feita a apresentação? Muito obrigado, Filipe, Manuel Dias e João, por toda a apresentação, partilha e interação deste projeto que o Manuel Dias partilhou para todos os nossos que estão a ver-nos a nível direto. E, acima de tudo, aquilo pelo que o João desenvolveu na TAC Service em parceria com o TIC, o CIT da TTM, o Filipe Machado, e com a Microsoft. Obrigado aos três por estarem a fazer este grande apoio para o interior e obrigado à PBI por estar a apoiar tudo isto. Com estas questões todas agora que poderemos colocar em debate, com à minha direita tendo duas pessoas de respectiva inteligência acima da média, estamos a falar de pessoas na área da tecnologia, que representa uma das revistas a nível nacional, que é o Computer World, que é o João Mesquita. Muito obrigado por estar aqui para moderar este debate. Obrigado, Dr. Paulo Moraes, por estar também aqui para poder dar o seu contributo neste debate sobre este tema tão relevante e com o lado das personalidades que conhecem bem o desenvolvimento de tecnologia, e, acima de tudo aquilo que fazem no ensino, ou então grandes entidades onde trabalham enquanto especialistas da área. Por isso, são bem-vindos. Peço então para iniciar essa primeira questão em redor deste debate. Obrigado, Rui, em primeiro lugar, pelas suas palavras. De facto, é para nós no Computer World, e fazendo aqui só uma primeira abordagem muito interessante, estar a olhar para o trabalho da PBI e estar a perceber que consegue, à sua volta, desenvolver um conjunto de projetos que têm um interesse acima da média, desde logo porque se preocupam com as regiões do interior do país, algo que é muito importante neste momento do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico a nível nacional, consciencializar e combater aquilo que todos sabemos que existe, que é a iliteracia tecnológica, e eu acho que estes projetos podem muito bem mostrar a importância que a tecnologia tem em alguns projetos. Desde logo eu fiquei muito, muito interessado em perceber este projeto de escola de Miranda, porque me apercebi que, paralelamente, a Câmara de Miranda do Douro, não sei se estou a dizer a Miranda do Douro, estava também a concorrer, e digo isto para as pessoas perceberem, a património imaterial da humanidade, e ter um projeto associado de IA valoriza a forma como estas candidaturas podem chegar a quem depois vai avaliar. E, portanto, acho aqui um trabalho interessantíssimo, e a minha primeira pergunta vai para o Manuel Dias da Microsoft, que é perguntar-lhe, olá Manuel Dias, boa tarde. Olá. Perguntar exatamente isto, a Microsoft olha para estes projetos também com este foco de combater o desenvolvimento regional num país, neste caso como Portugal, e situar em cada região o potencial que um projeto de inovação tecnológica tem para o combate à iliteracia tecnológica? Sem dúvida, e essa pergunta é interessante. Eu vejo em duas perspectivas. Uma, efetivamente, e está na missão da Microsoft, e eu julgo que todas as empresas tecnológicas hoje em dia, que é não ter a tecnologia como um fim em si,
mas poder aplicar a tecnologia em prol das empresas, em prol do Estado, em prol dos municípios, em prol dos cidadãos. E, portanto, este é um caso excelente, e eu referi isso há pouco, era o terceiro caso em Portugal na área do setor público feito com tecnologia OpenAI, e é muito relevante ser no interior, e portanto nós olhamos para a tecnologia efetivamente para isso, para poder potenciar estes cenários em múltiplas áreas. O outro tema tem a ver com a literacia digital, porque também sabemos que o ritmo de evolução destas tecnologias, o ChatGPT foi lançado a 30 de novembro de 2022, portanto ainda quase 6 meses, ou pouco mais de 6 meses, e este ritmo acelerado torna-se um desafio para muita gente, não para todos nós que se calhar somos utilizadores digitais, mas que, por exemplo, quando vamos ao interior, o poder ser inclusivo, ter uma solução em que eu uso uma linguagem natural, não tenho que ter um curso em estatística ou em programação para poder interagir com uma solução destas, simplesmente pego no meu telemóvel, falo ou escrevo e não tenho que decorar ou ir a menus ou explorar um portal ultra complexo para ter a informação. Parece-nos também que na perspectiva de literacia e de inclusão social é muito relevante. Portanto, na verdade, este projeto preenche um conjunto de tickets bastante relevantes, como exemplo de como a tecnologia pode ser usada em prol da sociedade. E sem dúvida alguma, isso está na gênese, está no ADN da Microsoft quando desenvolvemos tecnologia. Muito boa tarde, olá a todos. Eu queria, desde logo, agradecer o facto de me terem convidado para este debate e as iniciativas que a APB tem, nomeadamente a relação que tem tido com a Universidade Portugalense e o aporte que tem trazido nos últimos tempos. A reflexão que eu gostava de trazer, e em particular passava agora a palavra para a Oracle, com um grande desafio, que é, hoje a tecnologia é transferível, aliás a prova disso é que nós estamos a falar a partir de Tomar, o projeto que foi aqui anunciado é de Miranda do Douro, e portanto a tecnologia transfere-se. A questão é saber, no momento em que se fala tanto de nómadas digitais, se é possível transferir também, não só a tecnologia, mas os tecnólogos. E em que medida é que vem a possibilidade, na perspectiva do desenvolvimento do interior de Portugal, nós termos nos próximos tempos muita gente a trabalhar em Miranda do Douro, em Beja, enfim, fora do Porto de Lisboa, no fundo é o que estamos a falar, e em que medida se pode aí produzir know-how, havendo naturalmente condições tecnológicas, mas também condições de qualidade de vida, para que os nómadas digitais possam ser não só nómadas digitais de Nova Iorque para Lisboa, mas nómadas digitais de Paris para Miranda do Douro. Deixava esta questão difícil. Sem dúvida. Bom, muito obrigado a todos, à PBI, uma vez mais, pelo convite interessado, a todos vocês que aqui estão a ouvir-nos e aqueles que estão também do outro lado. É isso, a tecnologia permite-nos vir de Paris para Miranda do Douro e estarmos confortavelmente numa zona que tive a oportunidade já de conhecer, das mais bonitas do país, e com o auxílio da tecnologia, trabalhar, possivelmente, uma multinacional, seja ela qual for. Portanto, a tecnologia dá-nos isso. É claro que depois dá um conjunto de outras condições, sei lá, culturais, políticas, económicas, sociológicas, também que as próprias organizações públicas, nomeadamente, têm que dar para que tornar esses locais atrativos a que os nómadas digitais possam efetivamente usufruir das boas condições de clima, de qualidade de vida, da gastronomia, sei lá, daquilo que podemos usufruir quando estamos, por exemplo, no interior de Portugal, e ao mesmo tempo trabalhar numa grande multinacional, como se estivéssemos em Oeiras ou na Expo, ou onde quer que seja. Portanto, eu penso que hoje em dia estão criadas as condições, pelo menos as condições tecnológicas, pois cabe a si, e cabe ao poder político, ao poder... Eu vejo o caso de Lisboa, enfim, eu sou de Lisboa, eu vejo o esforço que a cidade de Lisboa está a fazer para atrair nómadas digitais, startups. Agora até temos aquilo que é uma fábrica de unicórnios. Portanto, é óbvio que criar um unicórnio, e já, se não me engano, 5 no país, ou pelo menos de origem nacional, lusa, não é? Enfim, um unicórnio, infelizmente, não se cria de um dia para o outro, mas se nós conseguimos criar condições para reter talento
às vezes não é só trazê-los de fora, é arranjar forma de reter o talento, porque nós vemos, se calhar até ao contrário, vemos muitos estrangeiros a vir para Portugal porque gostam do clima, mas estamos a perder milhares de engenheiros, milhares das nossas universidades todas que têm estado aí para o estrangeiro. Hoje em dia, se calhar desde o Covid até com este pormenor que nos estava a falar e bem, é que efetivamente se calhar esses estrangeiros esses engenheiros já não estão, os nearshorings e aquelas coisas todas que nós ouvimos falar, já não estão se calhar a trabalhar na empresa X de Paris para o Reino Unido, hipoteticamente, mas estão possivelmente na sua cidade, em Tomar ou em Miranda do Douro, e portanto eu acho que as condições estão criadas. Não é certamente um processo fácil, que tem um conjunto de variáveis de outra origem, enfim, não nos compete aqui estar a debater essas variáveis, mas acho que as condições estão criadas. Quer dizer, temos aqui pessoas do mundo académico, também estão aqui pessoas da indústria, e sabem bem que hoje em dia é possível captar esses talentos, mas eu diria que mais importante ainda era reter esses mesmos talentos. Muito bem, agora João. Eu tinha uma pergunta para fazer aqui ao responsável do CIT, não é? Que foi CIT, Filipe Machado. Filipe Machado, que tem um bocado a ver com esta coisa que acabámos de conversar. Nós vivemos muito preocupados em Lisboa, e se calhar depois conseguimos transmitir isto com esta questão dos nómadas digitais e trazer estrangeiros com capacidade para fazer. Temos, como dizia o João muito bem, a nossa gastronomia, o nosso clima, as nossas paisagens fantásticas, mas eu gostaria de perceber, no sítio, vocês têm conseguido cativar os locais, os jovens locais. Eu sei que são poucos, cada vez mais há a corrida para o litoral e essa corrida para sair. Minha pergunta é, primeiro, se têm conseguido com estes projetos cativar jovens e atrair jovens para a área da tecnologia, e se têm alguma estratégia que no futuro possa apontar para este. Sim, esse é um tema de facto muitíssimo importante. Nós há um ano que estamos de facto ativamente a trabalhar em Miranda dos Áreas, mas acima de tudo os jovens, que era a questão, saem de lá em busca de oportunidades de emprego. E nós temos feito um trabalho, seja em escolas, seja ativamente com ações de formação, para conseguirmos mostrar-lhes aquilo que o João Mota Lopes falava, que é possível estar e trabalhar em tecnologia a partir do interior do país. E são projetos, e claramente que esta é a aposta, são projetos como este, em que nós mostramos a todos, especificamente os da região, que é possível fazer este tipo de trabalhos, este tipo de projetos, com esta visibilidade que este está a ter, feitos lá localmente. E, portanto, esse é um tema interessante e é um tema sobre o qual nós nos temos particularmente dedicado. É procurar que aquela gente, os jovens, ou os que buscam em primeiro emprego, ou que até estão deslocalizados nas grandes cidades, mostrar-lhes que é possível trabalhar, estarem a viver na sua região, com as condições agradáveis que já foram descritas, com boa gastronomia, bom clima, sem trânsito, sem grandes confusões das grandes cidades, e fazer trabalhos de mérito e trabalhos que valem a pena e serem bem remunerados. Portanto, claramente que sim, é um trabalho difícil, é um trabalho moroso, mas é um trabalho que nós temos que continuar a fazer, e é um trabalho que este desafio, nós lançamos claramente aqui o desafio a todas as empresas de tecnologia e a todas as universidades e a quem de facto cuida destes temas, é que aliciem os jovens e as pessoas que queiram aderir à tecnologia, que pensem que se podem focar e trabalhar a partir do interior. Nós estamos a tentar fazer isso, é evidente que é um trabalho moroso, mas precisamos de que todos falem e divulguem este tema, que é um tema que o interior carece, um tema que o interior necessita. Dr. Paulo Moraes, então agora... Muito obrigado. Eu passava agora a bola, digamos, desta conversa ao João Geraldes e perguntava-lhe uma coisa difícil, que é que se imagina pegarem alguns dos seus colaboradores, fornecedores, consultores,
e equacionar a possibilidade de dizer, olha, agora vão 15 dias para Miranda do Douro ou para Beja, enfim, para zonas fora das áreas metropolitanas, desenvolver um determinado software, um determinado programa, um determinado projeto, o que for, e em que medida isso potencia ou não a qualidade de trabalho das pessoas. É evidente que isto hoje é experimental ainda, estamos numa fase pioneira, mas em que medida, enfim, no seu caso, o da Oracle, da Microsoft, imaginam que daqui a 5 anos seja possível as pessoas estarem todas disseminadas, não em teletrabalho em casa, que foi o Covid nos trouxe, mas em teletrabalho fora, mas não na empresa. É uma terceira via, digamos. Antes de mais, então, cumprimento à APVI, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de painel. É uma excelente pergunta, Dr. Paulo, mas nesta fase a Tubion já o faz. Ou seja, a nossa sede é em Castelo Branco. Nós estamos presentes em 6 países. Eu, por razões várias, eu sou docente há 30 anos e tenho uma ligação académica e à questão científica desde sempre. E a empresa, neste momento, tem 9 vagas, que, independentemente de serem na região ou centro, estão há 2 meses e não arranjamos respostas. E não é porque não pagamos bem, pagamos muito bem. Aqui o tópico é, efetivamente, os projetos são de forma colaborativa, não são regionais. Ou seja, isso é algo que para nós é legacy, ou seja, as equipas não trabalham todas juntas e não têm que estar reunidas num sítio geográfico para desenvolver a sua atividade. Trabalham de forma multidisciplinar, trabalham de forma a ir ao encontro, não só daquilo que é o orçamento dos nossos clientes, mas também aquilo que é a realidade que o mercado espera. É importante percebermos que, no espaço europeu, isto são dados por data, as empresas que têm mais de 250 colaboradores, que são aquelas que normalmente trazem projetos mais desafiantes, ligados exatamente às novas tecnologias, aos novos desafios, representam no mercado 0,3%. Isto são dados de 2020, não é em Portugal, é na Europa. São 0,3%, ok? Que é impressionante. E depois, quando nós olhamos para o número de pessoas médio que trabalham na empresa, em Portugal são 3,2%. Mas o espaço europeu pouco mais tem, tirando 3 países que são exceção, e não passa de 10 pessoas. Isto para dizer que a maior parte dos negócios são mais ágeis, fazem muito mais com muito menos, as novas profissões efetivamente são mais híbridas e, por exemplo, aquilo que nós registramos é que durante o período de Covid a produtividade subiu, porque aquilo que nós medimos é que habitualmente e tradicionalmente pedimos às nossas equipas para trabalhar no período convencional. E o que é que descobrimos? Por exemplo, jovens casais são mais produtivos depois de deitar as crianças. E a produtividade é feita entre as 10 da noite e as 3 da manhã. E são mais produtivos nesse período do que se tivessem que o fazer durante as 9 e as 5. Ou seja, aquilo que percebemos é que não só são mais eficazes, trabalham de forma colaborativa sem terem que estar reunidos para ter que realizar essas tarefas, documentam as suas tarefas de forma que possam dar continuidade noutra geografia para não ficarem impactados porque não estão a trabalhar em conjunto. E as próprias empresas têm desafios que, para os colocar exatamente numa vantagem competitiva face às demais, estão à espera que os seus fornecedores façam exatamente ir ao encontro de. A maior parte dos nossos clientes não sabe o que querem, sabe o que não querem. E o que é interessante, porque quando nós aportamos valor, faz sentido quando o explicamos na lógica do negócio que é aquilo que está a ser esperado do outro lado. Mas lança um desafio também às universidades. Porquê? Porque muitas das questões que as universidades têm é que nós trabalhamos cada vez mais com professores que foram a vida toda académica e raramente tiveram a oportunidade de exercer aquilo que estão a ensinar. Os nossos alunos são mais exigentes do que eram os nossos antepassados e eles não têm paciência para estar tanto tempo, por exemplo, numa sala de aula, assim como num espaço fechado de um local de trabalho. Por isso, não há só uma forma diferente de entregar, há uma forma diferente de trabalhar e motivar. As pessoas esperam desafios diferentes, esperam reconhecimentos diferentes, e isso implica, na ótica da gestão e na ótica da tecnologia, desafios que, se não respondem exclusivamente, procuramos resolver problemas do presente com soluções do passado. Têm que ser repensadas completamente e de uma forma holística, e não apenas numa dimensão. Quando nós colocamos a questão de, então, e os desafios são feitos na região X, Y ou Z, faz parte de estarmos no interior de Portugal, numa região Uma aldeia, a vida da aldeia continua e nós exatamente, mas também vamos continuar. E vamos continuar, porque aquilo que se notou, por exemplo, durante o Covid, perceberam que voltar, se calhar para os pais,
voltar a repensar se faz sentido ter a casa na cidade, pagar aquilo que se paga na cidade, ter as limitações da cidade, quando eu posso trabalhar, se calhar, com uma qualidade de vida diferente e com outro tipo de facilidades que não são aquelas que as cidades proporcionam, por que não? E esta nova realidade proporciona isso mesmo, ou seja, o tema não é a região X, Y ou Z. Trata-se sim de ganhar competências para ser desafiado a trabalhar onde quer que esteja e dar resposta aos desafios, independentemente das... Ou seja, as regiões que conseguirem criar impérios de inteligência vão ter essa vantagem. Ok? Essa é, não sei se foi ao encontro da... Perfeitamente, perfeitamente. A questão é mesmo essa. E já agora até só para complementar, antigamente nas empresas, nas maiores empresas, o que se fazia era os colegas, os quadros superiores trabalhavam a semana e depois ao fim de semana iam fazer umas caminhadas dos gerês. Exato. Agora o paradigma mudou completamente. Né? Se calhar agora vão para os gerês trabalhar e à semana nem se encontram. Exatamente. E isso é interessante. E é motivador. Muito bem. Voltando ao chat GPT e à importância que ele pode ter no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento regional, eu lançaria aqui uma pergunta para dar oportunidade a que todos respondessem, que é muito objetiva, que é: qual foi a primeira reação clara que as vossas equipas de desenvolvimento tiveram com a chegada do ChatGPT, com a possibilidade de trabalharem com ele enquanto ferramenta, e aqueles que não tiveram essa possibilidade, porque é que ainda não lhes deram essa possibilidade? Não sei quem é que quer responder primeiro. Se calhar o Helder, que tal? O Helder, agora daram já esta oportunidade? Já começamos a ter essa possibilidade. Obviamente que o ChatGPT e agora o concorrente da Google e outros que onde vir agora e que trazem sobretudo esta inteligência generativa, que é a capacidade de criar conteúdo. Um dos grandes problemas também que as organizações têm, e depois gostaria também de fazer o paralelo com a atividade dos municípios, aquilo que a inteligência generativa traz é também capacidade de acrescentar valor aos negócios sob o ponto de vista da exploração dos dados. Hoje em dia, e nós já tivemos alguns exemplos até agora fazendo a relação com os municípios, de que há municípios que têm investido em já retirar algum conhecimento dos seus dados, porque há dados que são gerados nos municípios a vários níveis, desde a atividade municipal, desde a prestação de serviços, desde a qualidade, desde a transparência, ou seja, temos aqui um leque de dados que são criados e que depois, por dificuldades de vários níveis, não são operacionalizadas. E aquilo que estas tecnologias de inteligência artificial podem fazer são, de facto, contribuir para várias áreas. Nós já ouvimos falar há muito tempo das Smart Cities, que é a utilização da inteligência artificial para melhorar determinados comportamentos das cidades ao nível do urbanismo, ao nível da circulação, ao nível da eletricidade. Já começamos também a ouvir agora questões relacionadas com o Smart Governance para também alocar os recursos certos à execução das tarefas certas, mas também temos que começar a ver como é que estes serviços que podem comunicar com os municípios podem também agilizar. Nós todos conhecemos, e o Dr. Paulo Moraes também pela sua atividade conhece, as câmaras municipais têm dois graves déficits. Primeiro, têm um grande número de colaboradores. Eu diria que mais de 2/3 das autarquias em Portugal são os maiores empregadores dos municípios que servem, o que é logo um problema em termos de recursos, e depois é também o peso das despesas correntes que esse grupo de colaboradores representa, ou seja, e aquilo que estas tecnologias relacionadas com dados, relacionados com a inteligência artificial podem trazer, é essa desburocratização, essa desmaterialização, essa agilidade, que permita aliviar os recursos, que permita também desviar aquilo que são despesas correntes para despesas de investimento e que pode, de facto, melhorar, ter smartbots muito mais inteligentes na comunicação com o município que precisa de obter uma informação sobre um determinado processo, em que pode consultar essa informação que está nos data warehouse ou nos data lakes modernos e que pode ir lá buscar essa informação e rapidamente responder ao município sobre o que está a acontecer. Pode, inclusivamente, com base em métricas calculadas automaticamente, dizer assim: olha, o seu processo vai demorar ainda mais X
semanas ou X meses até ter um deferimento, pode comparar inclusivamente o tipo de processo que está a ser submetido e verificar o tipo de resposta que poderá ser necessária ou antecipar eventualmente esclarecimentos que o município terá que acrescentar sem que haja intervenção de técnicos e que agilize também esses processos, utilizando apenas dados e serviços automáticos de comunicação, ou seja, os municípios e a administração pública podem beneficiar e muito desta utilização. E só para finalizar, eu recomendo, obviamente, que depois vêm as questões, mas a inteligência artificial tem os problemas de utilizar as questões erradas, de violar aspectos legais. Existe um artigo muito interessante publicado na última semana por parte de Bill Gates, em que ele claramente diz e rebate algumas destas questões. O vamos editar. Porque não está em direto, pois não. Não vai ser editado. Não tiver esses barulhos assim, Eu terminei e agora. É isso vai tentar. Vai, 3, 2, 1. Vai, não vai passar por baixo. É que isto faz um barulho. Vai. 3. Não fez. Vai. Como 3, 2, 1, continua. como é dono àquilo que foi dito, e para não nos repetirmos, acho que há aqui ainda uma percepção interessante. Quando nós utilizamos a inteligência artificial, utilizamos acima de tudo decisões feitas por humanos, que é aquilo que tem acontecido hoje, e depois, com base nisso, criamos padrões, significância estatística e criamos alguma lógica. E aquilo que vamos registrar no futuro é que vai ser criada inteligência a partir da própria inteligência artificial e não humana. Por exemplo, aquilo que nós detectamos é que quando nós pedimos para escolher a melhor pessoa para um determinado cargo, com base na experiência anterior, aquilo que se verificou é que estavam a aparecer só currículos de homens. Porquê? Porque no passado havia instruções nas bases de dados que diziam que as mulheres estão mais fora, que têm problemas com a família, e este tipo de registro ficava nas bases de dados. Que toda a gente ignorava estes factos, mas quando a inteligência foi usar o conhecimento que lá estava, consolidou essa informação e disse, a partir de agora, para este cargo tem que ter um homem. O que viola completamente todos os princípios éticos que nós queremos advogar. Quando temos a noção de que a própria inteligência vai produzir conhecimento que não é exclusivamente de natureza humana, vai eliminar uma série de situações que hoje nós não nos habituamos, e seja na esfera pública, seja na esfera privada, vai lançar desafios de conhecimento de quem trabalha com o sistema. Isto é, aquilo que nós percebemos é que a forma como se faz as perguntas tem muito impacto naquilo que é gerado como resposta. O que lança a questão de quem faz as perguntas tem que ter verdadeiramente conhecimento para saber o que quer. Porque perguntas mal elaboradas levam a respostas que foi o computador que disse. E simplificamos tudo. Por isso, o que é que percebemos? Que o facto de trabalharmos com inteligência não quer dizer que os operadores não tenham de ser particularmente inteligentes. Eles têm que ser muito mais inteligentes, muito mais abrangentes e com um aporte de conhecimento maior do que se calhar no passado. Porquê? Porque as soluções são complexas e, em última instância, numa organização vai surgir uma coisa deste género. Se houver um operador que diga que aquilo não faz sentido, mas se todos os sistemas derem como output uma decisão, de certeza que ninguém vai despedir o sistema, mas é mais fácil despedir o operador que consegue fundamentar parcialmente. A razão da complexidade é que ninguém, se calhar, naquela organização consegue perceber porque é que a decisão foi aquela. Mas, no caso de dúvida, o sistema tem razão. E por isso vai levar às organizações que se querem defender e perceber a fundamentação das suas decisões a ter pessoas muito mais qualificadas nos seus quadros do que no passado. Okay? Esta é um add-on àquela questão que estão a perguntar. Deixa-me ver. Concordo plenamente com aquilo que os meus colegas falaram anteriormente. Eu acho que estas tecnologias de inteligência artificial que hoje em dia tanto utilizamos, o ChatGPT, desde há 2 dias também o Bard, que já está disponível também para a Europa, e para aí já tive a oportunidade de experimentar e de brincar e gostei bastante, trazem acima de tudo, como vocês de certa forma já disseram, democraticidade. Portanto, é uma tecnologia que é mais barata e trazem conhecimento. A partir do momento em que todos nós, a primeira vez quando eu falava do ChatGPT, foi o filho de um amigo meu que me dizia, pai, estou a fazer os exames, pois não vou dizer qual é que foi a universidade ou para a faculdade, estou a fazer os meus trabalhos todos para a faculdade com o ChatGPT. O quê? Portanto, achei efetivamente algo extraordinário. Deixa-me lá experimentar também, quis logo saber como é que aquilo funcionava, etc. Portanto, se a inteligência artificial
enfim, eu tenho uma visão mais crítica, vocês já sabem qual é que é a minha visão um pouco sobre isto, do que é isto do ChatGPT e do Bard, etc. Mas traz efetivamente coisas boas, traz a capacidade da sociedade civil enfim, poderem usar tecnologias que a partir de há uns anos atrás eram caríssimas, de certa forma até já existiam, enfim, com outros nomes, caríssimas, que hoje em dia podem ser utilizadas em prol do nosso dia-a-dia. Agora, aquilo que se espera, e continuando aquilo que o Sr. Reitor acabou de dizer, é que a nova geração de ferramentas, de aplicações, de empregabilidade da própria tecnologia, da inteligência artificial, seja algo que nos dê confiabilidade, que nos dê auditoria, que nos dê a capacidade de perceber que, efetivamente, aquilo que estamos a fazer, se calhar não fazemos isto para organizações não para as pessoas que utilizam a ferramenta no dia-a-dia, para o miúdo que está a fazer o trabalho à universidade, mas quando pensamos em organizações, nomeadamente públicas, nós temos que ter a certeza que aquilo que é auditável e que aquilo vai dizer aquilo que efetivamente deverá dizer e nunca aquilo que alguém lhe disse para dizer. Ou se alguém disse para dizer, então quem é que lhe disse para dizer? E isto é do mais importante. Portanto, nós não podemos estar à espera, não sei se o Manel Dias me está a ouvir ou não, mas certamente se estiver a ouvir poderá corrigir, que se calhar um banco ou uma grande multinacional, e eu falo pela minha, que nós não estamos à partida autorizados a utilizar o ChatGPT, portanto, quer dizer que eu também nunca utilizei, obviamente, foi isso que eu disse há perna, foi? Mas nós não vamos organizar. A verdade é que, obviamente, para fins pessoais e não para fins profissionais. Mas a verdade é que as organizações, a nova geração de aplicações ou de utilização da tecnologia de inteligência artificial, seja lá o que isso quer dizer, vai ter que utilizá-lo com os critérios e com desafios que não são, ultrapassando os desafios que hoje exatamente essa tecnologia tem, não é? Portanto, por mim, estou confiante, porque vai trazer muito mais capacidade analítica, como tu sabes, às organizações, muito mais capacidade de automatização de processos, e com isto não quero dizer que as pessoas não sejam precisas, as pessoas são sempre a coisa mais importante de qualquer organização, é o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Agora, se tivermos ferramentas que se consigam ultrapassar um conjunto de desafios, como vocês falaram aqui, da própria veracidade da informação, da própria segurança da informação. As organizações produzem muitos dados, muito conhecimento. Bem, esses dados e esse conhecimento, por vezes, até é, de certa forma, confidencial ao trabalho dessa organização. Portanto, não pode ser partilhado. Por outro lado, estamos a falar aqui com pessoas do mundo académico. As ferramentas de IA disponibilizadas hoje em dia em todo lado vão buscar informação, ou vão buscar conhecimento, ou vão buscar, enfim, algo que até tempo não tem qual. Portanto, há aqui muitos desafios que, ao ser ultrapassados nessa segunda era de aplicações, plataformas de inteligência artificial, eu acho que vai ser muito bom para o mundo. Há aí uma questão ética que eu gostava de aduzir, exatamente o que diz, que é, daqui a 2 anos, eventualmente, para decidir se faz ou não um seguro de saúde a um determinado cidadão. Já não é a companhia de seguros que decide, neste momento é a companhia de seguros com determinados dados, estatísticos, nomeadamente, que toma decisões. Mas pode ser o fornecedor de inteligência artificial da companhia de seguros que toma essa decisão. Ou para contratar um funcionário para a Câmara de Porto de Lisboa, já não é a Câmara que decide, mas é um mecanismo de inteligência artificial que vai tomar essa decisão. Ou se num banco se vai atribuir ou não um determinado crédito, ou se o spread é maior ou menor, já não é o banco que decide, é o fornecedor de inteligência artificial. Ou seja, pode haver aqui, nem é bem um Big Brother, é prévio a isso, que vai tomar decisões sobre todas essas organizações. E a questão é, quando alguém quiser reclamar, vai reclamar aonde? Não é? Ou seja, quando num concurso público, alguém que acha que tem direito a um lugar de engenheiro civil da Câmara X e perde o concurso, e no fundo a responsabilidade eventualmente da Câmara na escolha daquele e não do concorrente passa a ser nula, porque é o mecanismo de inteligência artificial que previamente decidiu
quais eram as regras de decisão. E portanto, está aqui uma questão ética que vai passar em todas as áreas da sociedade. Enfim, gostava de saber um pouco a vossa opinião sobre isso. Sem querer meter-me, e permita-me que discorde, essa é um argumento que eu tenho visto algumas pessoas debater e que é uma coisa que eu acho que é importante percebermos. A inteligência artificial não existe sem que as pessoas coloquem os dados para serem trabalhados em qualquer programa tecnológico. Com o devido respeito, permite dizer, nunca será contratado um funcionário para uma Câmara do Porto, ou nunca será decidido um seguro, se a Câmara do Porto, ou quem de direito, não colocar as perguntas certas das respostas que quer para contratar determinado funcionário. As instituições serão sempre, em última análise, responsáveis por essas questões. E, portanto, quando o funcionário estiver em desacordo com a não contratação, ou um candidato vai ter na mesma o direito de resposta que hoje, o direito de não resposta, peço desculpa, de contraditório, o direito de reclamação, nos mesmos moldes que tem hoje em dia. Há uma coisa que eu gostava de dizer, seja moderador, mas eu sou muito não consigo ficar sossegado, que é uma ferramenta que vem produzir um conjunto de inovações às organizações. É uma ferramenta que permite acelerar a tecnologia e que, se nós olharmos para ela, é só dessa forma. Não nos vem substituir enquanto pessoas, não nos vem substituir enquanto organizações. Ontem um amigo meu dava um exemplo, a questão dos direitos de autor, e termino aqui, que é, eu, se fizer um livro sobre química, sobre uma área qualquer da química, e ler todos os canhões que existem sobre qualquer área da química, e sobre todos os especialistas, e for tomar notas, eu, através de toda aquela literatura que fiz, posso produzir um livro ou algo sobre aquilo. E, portanto, eu fiz exatamente o que o ChatGPT faz, só que eu fiz, se calhar, em 3 anos, e o ChatGPT faz em 3 minutos. E, portanto, é isto que as pessoas têm que ter consciência. O ChatGPT não é um tormento e um monstro que vai acabar, e eu peço desculpa, já te dou a palavra, mas para isto, porque o Mota levantou aqui a questão. Mas, João, antes de passares a palavra, temos atores do outro lado. É isso, com o Manuel Dias. Estou à espera. E o João, no outro lado, que querem entrar em sessão. É isso mesmo que eu estava a dizer, João. Com paciência aos Geraldos, porque eu ia passar exatamente para o Manuel Dias com essa questão, que é, o João coloca aqui o João Mota coloca aqui uma questão que tem a ver com o facto das instituições e da credibilidade das instituições, e a Microsoft produziu com o Ministério da Justiça um trabalho que eu acho extraordinário, que espelha muito isso, que é aquelas regras não podem ser corrompidas, porque estamos a falar, e o Manuel Dias vai falar, temos falado muito sobre isto, que para mim é um exemplo, que é um chat GPT criado pelo Ministério da Justiça, onde vocês podem, onde toda a gente pode saber tudo o que existe. O tema é assim um bocadinho interessante, que é sobre casamentos e batizados, sobre casamentos e divórcios. Hoje o Ministério da Justiça tem um portal de chat GPT que permite qualquer pessoa que queira casar ou qualquer pessoa que se queira divorciar saber todos os passos que tem que dar, aonde é que se tem que dirigir, como é que, só através do chat GPT criado pela Microsoft. E por isso eu perguntava, foi assim tão difícil? Eu acredito que tenha sido difícil do ponto de vista técnico, mas é bem execuível, não é, Manuel Dias? Sem dúvida alguma. E eu acho que nós estamos a falar de chat GPT, mas a tecnologia vai muito além do chat GPT. O chat GPT que todos conhecemos é um portal onde eu faço perguntas e recebo respostas com base, como diziam, num conjunto enorme de dados que foram usados para treinar, no fundo quase a cultura geral. Mas por trás está um modelo linguístico. Um modelo linguístico que permite interagir em linguagem natural e que pode ser aplicado em diversos cenários. Pode ser aplicado, como é o caso do Ministério da Justiça, a responder sobre uma base de conhecimento. No caso dos pauliteiros, responde sobre uma base de conhecimento curada. E na Justiça a mesma coisa. Portanto, na verdade, a quantidade de fronteiras e de regras que eu posso colocar nas prompts, e aqui já estou a entrar na parte tecnológica,
permite hoje em dia criar muitas soluções empresariais que vão além de fazer perguntas ao ChatGPT. Eu também tenho um filho de 19 anos que usa o ChatGPT para os projetos de informática, e isso é um cenário. Outro cenário é realmente ir a partir destes modelos linguísticos que permitem interagir em linguagem natural e aplicá-los em cima de bases de dados de conhecimento. Bases de dados que não são públicas, como é o caso, por exemplo, da Justiça. E a Justiça é um caso paradigmático, porque estamos a fornecer informação a cidadãos e tem que ser informação fidedigna, mas também não pode ser em legalês. E, portanto, há muitas vantagens a usar estes modelos linguísticos para fazer esse tipo de soluções. E eu acho que isso é um dos cenários que é importante discutir, que é como é que eu construo soluções empresariais usando estas APIs, estes modelos linguísticos. Não é só ir ao portal do ChatGPT. A outra parte, estavam a falar aí, e que o João Mota Lopes estava a falar, e João, eu vou ter que te arranjar uma licença da Azure para tu testares o ChatGPT lá dentro. Não é o ChatGPT, é quando aparecer, e nós estamos a lançar o Copilot dentro da suite de produtividade da Microsoft, a Google também está a fazer coisas semelhantes. Na verdade, aquilo que nós estamos a fazer é trazer estas capacidades de interpretação do que nós queremos fazer, das nossas atividades, e em vez de eu aprender as 300 opções de um PowerPoint, eu digo que eu quero é que tu faças 3 slides com base nesta informação. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é trazer um ganho de produtividade brutal nas várias ferramentas de produtividade, com uma coisa que chamamos copiloto. E o copiloto é uma coisa muito importante, e o João Geraldo estava a falar sobre isso. É que até agora nós já usamos inteligência artificial há muito tempo e numa versão quase de autopiloto, em que nós configuramos e treinamos um modelo de fraude ou um motor de recomendações que usamos todos os dias, quando usamos redes sociais ou usamos Netflix, esses modelos de inteligência artificial já estão lá e nós não temos qualquer controle. E, na verdade, esta filosofia de ter os copilotos é como se eu tivesse um assistente ao lado, mas a pessoa, no final do dia, é responsável por tomar a decisão e é responsável por perceber que, se calhar, aquilo não deu a resposta mais indicada e vai tentar outra vez. E, portanto, eu acho que esta parte de poder ter o humano no loop, de ser parte do processo de decisão, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade e ter o potencial de usufruir destas soluções é realmente muito, muito interessante. Dou-vos só nota de um estudo que nós fizemos aqui há 2 ou 3 meses atrás, que fazemos há vários anos na Microsoft e que foi aplicado a 31 mil pessoas em 31 países, e que é o Work Trend Index, no fundo o índice do trabalho. E o interessante perceber é que hoje em dia, em média, nós gastamos mais quase 60% em comunicação, seja Teams, seja Zoom, seja e-mail, seja WhatsApp, e apenas 40% na parte de criação. Pior do que isso é que, e eu falo por mim, eu gasto um dia mais de 8 horas por semana só a ler e-mail, mais de 8 horas só em reuniões. Há muitas destas tarefas que, se hoje puder automatizar com inteligência, são muito relevantes. E o estudo apresenta uma conclusão muito interessante, que é quase 50% das pessoas, portanto 49% das pessoas, estavam preocupados se a inteligência artificial e se estas novas capacidades podem ou não substituir o seu emprego. E é legítimo, não é? Quando olhamos para as capacidades deste tipo de tecnologia. Mas o engraçado é que mais de 70% delegam ou estão disponíveis para delegar muito do trabalho que fazem hoje em dia para estas ferramentas de inteligência artificial mais avançadas. O que não deixa de ser relevante quando depois vamos ver com mais detalhe, e quase 90% das pessoas estão mais do que confortáveis para usar estas ferramentas para procurar informação, para sumarizar reuniões, para fazer trabalho analítico, uma das coisas que também estávamos a falar, inclusive é para fazer trabalho criativo. Não estamos só a falar de geração de texto, estamos a falar de geração de imagem, estamos a falar de geração de vídeo, portanto isto para áreas de marketing, para as áreas de vendas, para as áreas de produto, os ganhos de produtividade por um lado e os ganhos de criatividade vão ser significativos. E portanto eu acho que nós olhamos para isto muito nesta perspectiva, que é o que é que eu posso fazer hoje em dia nesta tecnologia que me ajuda a ser mais produtivo, que me ajuda a ser mais criativo, tirando partido da tecnologia e mantendo-me ainda dentro do loop, não é automatizar tudo. E eu acho que esse paradigma é bastante interessante olhando para a frente. O outro é, o ChatGPT é muito mais do que aquele portal, na verdade são serviços que eu tenho de grandes modelos de linguagem que me permitem analisar documentos, sumarizar informação. Imaginem um call center que tem milhões de chamadas por ano. Se eu pudesse interpretar aquelas chamadas, transcrevê-las, interpretá-las sem gastar horas e horas de um humano a ler aquelas chamadas, o que é que eu posso poupar e o que é que eu posso melhorar em termos de qualidade de serviço dentro do meu call center? E, portanto,
há diversas áreas que vão ser disrompidas nessa aí. Eu acho que temos que olhar para a produtividade, temos que olhar para a criatividade e temos que olhar para a parte de ética, ok? Muito bem, Manel Dias, obrigado pela tua abordagem, mas acima de tudo também temos aqui uma empresa que é a Tax Service, João, em que enquanto empresa brasileira e uma empresa que veio para dinamizar também a tecnologia, e neste projeto que está em Miranda do Douro, gostaria de saber, na tua opinião, João, o que é que a Tax Service vê no interior, vê este exemplo para o interior do país, um país em que o seu interior tem perdido população, jovens, e em que a inteligência artificial e o ChatGPT pode, acima de tudo, apoiar, desenvolver e com empresas como a tua poder cada vez mais agregar conhecimento no interior. O que é que diz a isto? Eu digo com a experiência de um nômade digital, eu mesmo, quando a gente criou a Tax Service há 3 anos atrás, a gente criou perto do grande centro econômico do Brasil, que é São Paulo, e a gente sabe que a vida na cidade grande acaba não sendo confortável para todos. Então, a gente, desde 2021, a gente tem procurado esse processo de procurar uma região onde a gente pudesse continuar o nosso trabalho, continuar atendendo os nossos clientes e também melhorando a qualidade de vida dos nossos desenvolvedores. O grande catch da gente abrir o nosso escritório em Portugal, abrir agora um novo escritório que a gente vai abrir em Miranda do Douro no decorrer desse ano, é realmente fazer esse movimento, levar os nossos desenvolvedores que muitas vezes moram em centros urbanos sem muita qualidade de vida para uma região onde você alcança uma melhor qualidade de vida, onde você tem uma disponibilidade de ar puro, você não precisa ficar preso no trânsito o dia inteiro. E a gente vê o ChatGPT, essas tecnologias de inteligência artificial, como o próprio Manuel disse, o copiloto, o grande assistente. A gente gosta de dizer que ele carrega o piano e o desenvolvedor que toca o piano. O desenvolvedor, a partir do momento que ele integra na sua rotina as tecnologias de inteligência artificial, o próprio Copilot, ele se liberta um pouco dos processos morosos e consegue investir no que é mais humano, na parte criativa. Eu não digo só na parte criativa artística, mas também na parte criativa de resolver problemas. É muito humano nosso entender o problema, usar uma empatia para ter uma visão holística do problema e com o auxílio das inteligências artificiais, a gente consegue facilitar o desenvolvimento e deixar os nossos desenvolvedores dedicados ao que mais importa, que é a estratégia, que é o meio que a gente vai acabar resolvendo esses problemas. Então, eu acho que Copilot é uma incrível ferramenta e o nome é realmente muito característico do que ele vem agregar aos desenvolvedores, mas o humano sempre vai ter que ser preservado. O humano vai ser sempre aquele ser sensível a entender o problema e entender a real dor do problema para assim conseguir revolucionar e solucionar o problema. Do mesmo jeito que você pode pregar um prego com um pedaço de pedra, você pode usar um martelo para pregar o mesmo prego. Então, é o mesmo problema, só que o Copilot vem aí, as inteligências artificiais que agregam junto, vem aí para facilitar o problema. Mas se você não sabe aonde que você tem que colocar o prego, se você não tem um entendimento do problema para saber aonde você tem que colocar esse prego, você pode ter uma ferramenta elétrica, você pode ter um laser de última geração que coloca o prego, você não vai obter um resultado satisfatório, você não vai resolver o problema de fato. Então, aqui só mais uma vez para reiterar, o ser humano sempre vai ser indispensável para soluções de problemas. E essas ferramentas, são acessórios, são parceiros ali para acabar desenvolvendo, para acabar resolvendo os problemas que a gente encontra.
Ora, muito obrigado. Isto realmente não poderia ser melhor. Estarmos na natureza, estarmos numa esplanada, estarmos em Tomar e, acima de tudo, poder ter conversado durante hora e meia com todos estes excelentíssimos oradores, parte da análise de ensino, de tecnologia, de inovação, inteligência artificial e chat GPT. Foi uma tarde bem passada, com os melhores oradores, tanto da área do ensino superior como das indústrias ou públicas e privadas, que estiveram connosco. Quero agradecer, acima de tudo, aos que estiveram a ver-nos, os que nos vão acompanhando e àqueles que estiveram aqui presentes a transmitir este valor acrescentado. Agradeço muito ao Manel Dias da Microsoft por estar em Lisboa e ter partilhado tudo aquilo que fez nos últimos tempos e tem vindo a fazer em realização do público em geral, a nível nacional, em parcerias com a APBI, em com tudo que estamos a fazer com todas as organizações públicas e privadas. Depois, também quero agradecer ao Filipe Machado, do CIT TTM, Centro de Inovação e Tecnologia Terras de Trás-os-Montes, o empenho no interior, o desempenho que tem feito em prol de toda a comunidade da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e em especial zona de Sindim, Miranda do Douro, para que possibilite uma inovação, uma melhoria de conhecimento e de economia no interior. Depois, em especial pela Tax Service, João Lauro, pelas suas explicações, pelo seu desafio em prol de desenvolver esta tecnologia para o município, e um bem-aja ao município de Miranda do Douro, que nos acolheu, desenvolveu e percebeu que nós somos fonte ativa para aquela região enquanto associação sem fins lucrativos, a APBI, Associação Portuguesa de Business Intelligence. Eu quero-me despedir que, a nível de todas as pessoas que têm estado a contribuir com esta associação, a nível especial foi o Dr. Paulo Moraes, da Universidade Portucalense, o João Mesquita, da Computer World, neste caso, João Mesquita. Depois tivemos o Hélder Quintela, do Instituto Politécnico do Ávado, o João Geraldes, da Tubion, e, por último, o nosso caríssimo João Mota Lopes, da Oracle. Foi com isto tudo que proporcionamos este debate, esta inovação e motivação por este projeto, e conte connosco, conte sempre em ver-nos, em rever-nos, e, acima de tudo, com o apoio da IPWire, para que esta transmissão tivesse um bom êxito a nível nacional. Obrigado, até um próximo episódio. O meu nome é José Rui Gomes, Presidente da APBI.